Olá, de volta aqui ao canal, abrindo o 7º episódio Boas Práticas na Pandemia. Hoje trazendo para vocês uma bela história de trajetória de vida. O meu amigo Hélio Meirelles se dispôs gentilmente a abrir um espaço em sua agenda para bater esse papo conosco, informalmente, porém muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, que é a prática de exercício físico, para deixar o nosso corpo bem mentalmente e também, não sendo redundante, fisicamente. Hélio Meirelles é formado e pós-graduado em Química e em Ciências Econômicas. Também é um campeão no meio acadêmico, pois ele é coautor desse belíssimo compêndio que tem como tema a indústria química no Brasil, o seu desenvolvimento, de 1500 a 1889. Hélio também foi presidente da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno por 8 anos consecutivos e hoje ele é vice-presidente. Também, desde 2008, ele faz parte do Conselho da Federação Internacional de Pentatlo, com sede em Mônaco. O currículo esportista do Hélio é muito grande. Eu vou só citar aqui alguns episódios que ele participou. 14 maratonas, sendo 13 no exterior, 14 edições de meia maratona e 6 provas da São Silvestre. Quando acabar a entrevista, Hélio vai mostrar as suas medalhas conquistadas pelo mundo afora. Muito importante, o vídeo deve ficar um pouquinho maior, mas é importante que vocês assistam para o seu bem-estar, porque quem vai falar aqui é um profissional do ramo e que participou, como atleta de vários eventos. Uma observação, o que o Hélio vai dizer aqui hoje se coaduna com o episódio número 4, quando o também amigo Dr. Gilberto Ururaí, fundador da MedRio Checkup, nos deu uma entrevista também, quando falou da parte médica. Então, uma coisa está intimamente ligada. Eu espero que vocês gostem, ativem o sininho, se inscrevam no canal, façam seus comentários. E um agradecimento especial para o meu querido filho Daniel Leal Sá, que desde o primeiro episódio vem conduzindo muito bem todas as entrevistas, deixando os convidados à vontade e fazendo as perguntas pertinentes. Até a próxima oportunidade, um forte abraço para vocês todos. Olá, amigos do canal Boas Práticas na Pandemia. Estamos hoje com um amigo Hélio Meirelles, que gentilmente nos recebeu aqui na sua bela casa, com muita hospitalidade e simpatia. Está nos dando uma aula sobre treinamentos e corridas. Ele que é um destacado maratonista, atleta, dirigente esportivo, muito sucesso na área profissional, no meio acadêmico, e hoje está aqui para conversar conosco. O extenso currículo dele a gente vai colocar no vídeo do canal também, depois. Hélio, a gente está com mais ou menos 15, 16 meses de pandemia, uma crise de saúde, uma crise sanitária, e você, como um atleta que sempre cuidou da sua saúde, que sabe o que é necessário para treinar, para disputar provas, para enfrentar os limites do corpo. Como é que você observou tudo isso que aconteceu com a sociedade? O que foi o impacto mais impressionante que você sentiu observando isso que a gente vem enfrentando? Primeiramente, eu queria dar um abraço aos
assinantes do canal. É um prazer muito grande estar aqui, passar algumas informações para vocês. Com relação à pandemia, lógico que houve uma restrição muito grande, né, na mobilização da parte esportiva, e nós tivemos, por exemplo, um impacto pesado na questão do treinamento dos atletas. Nós tivemos os Jogos Olímpicos adiados, né, estavam previstos para o ano passado e foram adiados e estão sendo realizados com muito sacrifício, né, com muita limitação daqui a 30 dias. E os atletas sofreram muito, né, porque é importante lembrar que o atleta de alto rendimento, um elemento fundamental para ele são os pulmões. O pulmão é fundamental. Um atleta de alto rendimento que tem limitações do ponto de vista do trabalho do seu pulmão, do seu coração, ele está fadado a maus resultados. Então, houve uma preocupação muito grande em preservar justamente esse condicionamento dos atletas, evitar que eles tivessem contato com o vírus, porque isso poderia ser fatal para as pretensões de carreira deles no curto prazo, olhando os Jogos Olímpicos, e talvez no longo prazo, em função das sequelas que essa pandemia deixa em quem contrai o vírus. Agora, do ponto de vista das profissões, né, fora do campo esportivo, você também atuou com muito sucesso em multinacionais, em empresas. O home office já vinha numa consolidação antes da pandemia, agora ele se tornou praticamente a praxe do mercado em vários setores. Você acha que isso tende a continuar e como que afeta as relações interpessoais e de trabalho de agora em diante? Eu refleti muito sobre isso porque na Confederação de Pentatlo Moderno nós adotamos o home office até agora. Não há uma obrigatoriedade de presença dos nossos colaboradores. Eventualmente, uma vez por mês, cada um vai na confederação para fazer pagamentos, principalmente porque tem que usar a infraestrutura que o banco permite, né, de computadores, etc. Então, precisa ter presencialmente na confederação, né, ao longo do mês, precisa ter pelo menos uma ou duas pessoas que vão para fazer esse tipo de pagamento. Então, a nossa primeira atitude foi realmente adotar o home office. E agora, com o final da pandemia chegando ao final, pelo menos um número grande de pessoas vacinadas, isso vai ser objeto de uma grande reflexão. E aí, no meu ponto de vista, vai depender muito da questão das gerações. As gerações tendem a pensar de modo diferente, né? Nós, os mais experientes, vamos dizer assim, nós preservamos ao longo do tempo muito aquele ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele era fundamental para você se inteirar dos problemas, você buscar a solução. Você ia na sala do seu companheiro de trabalho, na sala ao lado, e tirava uma dúvida imediatamente, né? Ou trocava experiência. Você almoçava, né, e fazia no almoço, fazia uma espécie de uma reunião de trabalho para avaliar qualquer problema. Então, esse tipo de atitude pode ser que a geração mais nova não valorize tanto, né? Porque ela tem uma maneira diferente de se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos observando isso claramente, que quando existe um afrouxamento do isolamento, a juventude vai toda para o bar, imediatamente para interagir. Então, quer dizer, nós estamos identificando que mesmo as gerações mais novas, elas se ressentem dessa necessidade de interagir socialmente. Então pode ser, né, que com o abrandamento do isolamento, que você tenha uma situação mista de home office e de trabalho presencial, mas quem vai dar a dosagem, né, quem vai dar a distribuição do peso entre uma coisa e outra, no meu modo de ver, serão as gerações mais novas. Exato. A tendência é talvez um híbrido, né? Sim, sim. Você comentou conosco sobre a importância a vontade de estar preparado para uma prova esportiva de alto desempenho, uma maratona, uma meia maratona, e de que
a motivação e a disciplina para esse preparo muitas vezes é tão importante, ou às vezes até mais importante do que o desempenho obtido na prova em si. A gente está passando por um momento de pressão muito forte em que as pessoas estão precisando se superar através das perdas de vidas, das restrições de mobilidade, de distanciamento social. Você consegue fazer um paralelo entre os dois cenários? Alguém que se dedica de maneira muito obstinada ao esporte, como você fez, e a pressão que existiu, que está existindo nesse período, dá para traçar um paralelo? Dá para traçar um paralelo, lembrando que o principal é a preservação da vida. Isso é fundamental. Não adianta você colocar na sua mente que você precisa treinar, né, para estar bem fisicamente, se você está arriscando a sua vida. Então, essa dosagem ela precisa ser feita com muita tranquilidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre adotei um comportamento, do ponto de vista de treinamento esportivo, eu sempre adotei um misto, uma combinação híbrida, como você falou ainda há pouco. Eu frequento a academia, né, e treino na ciclovia também, em Ipanema-Leblon, que eu acho que é importante, né? Então, quando a pandemia ficou registrada, no início dela, eu abandonei imediatamente a academia. Eu não me arrisquei aí. Eu sabia da importância da academia para fazer treino na esteira, para fazer musculação. Eu tinha isso em mente, eu sempre fiz. Mas, diante das regras de isolamento, eu automaticamente cancelei a minha matrícula na academia. E fiquei correndo na orla, também respeitando muito as recomendações, né, que nós ouvimos no dia a dia. Eu sempre corri com máscara, teve época que eu corria com capuz, com casaco, com luva, tudo para evitar, né, que a minha vida tivesse submetida a um risco. Então isso é muito importante, você ter esse comprometimento de você não esquecer o teu lado físico, que é importante você ter os pulmões, né, funcionando bem, ter o coração, né, funcionando da melhor maneira possível. Então isso é importante, mas você não pode colocar em risco a sua vida. Certo. A gente viu muita gente que já tinha algum comprometimento físico anterior, sofrer muito com a Covid, vindo a falecer ou desenvolvendo formas graves da doença, tendo sequelas. Você, já na casa dos 70 anos, você se sente mais preparado do que os seus pares que de repente não levam uma vida tão ativa? Não digo nem em termos de pandemia, mas para desempenho de vida em geral? Eu não diria que eu me considero mais preparado. O que eu fiz basicamente foi seguir as recomendações. Então, do ponto de vista médico, existe uma recomendação, né, para que você, na medida do possível, né, sem infringir as regras, né, de preservação, de minimizar riscos, existe essa questão do treinamento físico, né? Uma pessoa que esteja com condicionamento físico em bom estado, ela teoricamente, ela tem uma condição melhor de resistir ao vírus. Existe essa linha, esse consenso a respeito disso. Então, o que eu fiz foi isso, basicamente manter meu comportamento cardiovascular, quer dizer, que você junta coração e pulmão, mantê-lo em treinamento, né, mantê-lo em bom estado, para que, se por acaso eu tivesse que enfrentar o vírus, teoricamente eu teria uma resistência maior, né, em comparação com outras pessoas que são mais sedentárias. E a disciplina que você tem para os seus treinamentos, para as suas atividades, multifacetado. Você é autor, você é profissional corporativo, atleta, dirigente esportivo. Qual é a chave para manter um desempenho tão alto em vários setores da vida? No esporte, na empresa, na família, administrar o tempo? Muita gente se pergunta isso hoje justamente por conta de ter bastante tempo disponível por um home office, mas está trabalhando num ambiente que não era o seu, que era o de casa, era uma outra esfera de vida. Como é que você faz para montar o quebra-cabeça?
Isso aí tem várias caixinhas, né? Várias caixinhas que ao longo da vida você vai preenchendo, né? Com algumas qualidades e muitos defeitos, né? E o importante é você manter sob controle os seus defeitos. Eu poderia dizer que eu tenho uma dessas caixinhas, né? Eu tenho claramente o exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Eles foram grandes exemplos. Meu pai também sempre foi atleta, sempre se cuidou muito, né? Então esse é um exemplo. Eu tenho um outro exemplo também que vem da Petrobras, né? Que eu fui trabalhar na Petrobras durante mais de 2 décadas, e 2 coisas. Uma, eu trabalhei em planejamento, sempre em planejamento. Então, planejamento ajuda você a ser disciplinado. Então, se você adotar o que você aprende de planejamento, se você adotar na sua vida, você vai ter um ganho muito grande. Tá? E outra coisa que a Petrobras também me trouxe, é que a Petrobras exigia que você fizesse anualmente, você fizesse o periódico de saúde. Então, por causa disso, também eu me habituei, né, a colocar num patamar de prioridade o meu estado de saúde. Interessante. Você, há mais de 30 anos, teve um episódio triste, dramático na sua vida e na de muitas pessoas, que foi o naufrágio do barco Batomushi na passagem de 88 para 89. Muitas vidas se perderam. Você foi um dos sobreviventes. Você acredita que aquele episódio te preparou de alguma forma para enfrentar situações de adversidade que vieram depois? Já passado tantos anos, foi uma coisa que de alguma forma te deixou algum legado? Sem dúvida, aquela experiência ela é muito marcante. E eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa muito diferente depois do que eu passei, porque acho que poucas pessoas, mesmo quem tem assim, por exemplo, na área de segurança, na área militar, provavelmente não viram num espaço de tempo tão curto tantas mortes acontecendo na sua frente. Pessoas que não sabiam nadar, que infelizmente faleceram, e dentro de um desespero muito grande. Então, aquele quadro, né, que eu vivenciei, aquilo ali realmente me fez refletir muito sobre a vida, e eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, né, uma pessoa mais tolerante, né, em função daquele ambiente, né, crítico, que eu passei durante pelo menos 1 hora, né, no mar, de noite, né, numa penumbra terrível, e ouvindo gritos de socorro de pessoas que não conseguiram sobreviver. Claro. Para usar um gancho que você deixou antes, estar bem de saúde sempre é importante. Você falou do exemplo da Petrobras, o seu treinamento como atleta, como dirigente esportivo, a preocupação com os atletas. Essa pandemia, conforme as pessoas vão se vacinando e aqueles que passaram por uma situação de tanto trauma, quem quiser, você acha que vai haver uma vontade maior das pessoas estarem com a saúde em dia como legado? E que dicas você daria para quem deseja melhorar a própria saúde através de exercício físico, seja começando, independentemente da idade, até aí eu me incluo, ou retomando uma atividade que de repente ficou no passado ou ficou reduzida por conta do Covid? Olha, esse assunto daria uma nova entrevista, porque ele é extremamente interessante, né, e motiva uma ramificação muito grande de ideias. Mas certamente, eu vou dar só uma ideia aqui para você. A medicina, ela evoluiu muito ao longo dos últimos anos e vai evoluir de forma exponencial. As técnicas estão sendo disponibilizadas para o ser humano, para ele ter uma qualidade de vida melhor e por um tempo maior, elas estão aí. Então, o que você tem que fazer? Qual é a sua parte? O médico, o cirurgião vai estar lá treinado, né, com todo o equipamento, robótica, né, todos os exames, ele vai estar lá preparado.
E você? O que você vai fazer? Qual é a sua participação? Você tem que estar bem condicionado. Você tem que estar em condições de receber aquele benefício científico que está à sua disposição. Porque se você não estiver bem, se você tiver uma limitação grave, e são várias as limitações que podem acontecer, dependendo da certa idade, o que acontece? Você não vai ser elegível para aquele tipo de cirurgia que é fundamental, que vai te dar, de repente, mais 6, mais 10 anos de vida. Se você gosta de viver, se você valoriza a vida, se você quer compartilhar, você quer viver mais com os seus filhos, com os seus netos, você tem que ter atenção para a sua saúde. Porque não adianta entregar, quando acontece o trauma, não adianta você entregar na mão do médico, que às vezes ele não vai poder fazer tudo que ele poderia. Então, a minha recomendação, isso é um trecho de várias outras possibilidades de conversa, mas a minha recomendação é: esteja bem de saúde, esteja elegível para você poder sofrer, sofrer, que eu digo, é sofrer uma cirurgia, para você submeter a uma cirurgia que vai corrigir o seu problema de uma maneira relativamente fácil e vai te dar mais 6, 10 anos de vida. É estar preparado, né? Como você bem disse, a maratona, a prova está lá para ser disputada, mas o preparo é muito antes e fica por conta de quem vai chegar, né? É verdade. O mais difícil é chegar na hora da prova, né? Como você bem falou. É verdade. Na maratona, o fundamental é o treinamento. Você tem que estar treinando, você tem que estar treinando, você tem que estar capacitado. Então, na vida é assim, você precisa preservar o seu condicionamento físico, você precisa estar bem, porque por mais que você treine, por mais que você seja um atleta, você pode ter um probleminha lá dentro, que está se formando, que está fora do seu campo visual. Você não está podendo administrar um probleminha que está se formando lá dentro, né? E, de repente, quando aquilo ali aflora, né, quando você tem um diagnóstico que existe aquilo, se você não está bem condicionado, o médico não tem como fazer. Você chega assim: olha, sinto muito, o seu estado, você não vai poder ser submetido a essa nova técnica, porque o seu estado de saúde não permite isso. Você tem uma limitação grave e você não vai poder ser submetido a esse benefício que a ciência está te colocando à sua disposição. Tá certo. Hélio, obrigado. Essas foram as dicas sucintas de alguém que, como ele mesmo falou, daria uma outra entrevista. Mas ele tem os compromissos dele, gentilmente nos cedeu esses minutinhos. Gente, muito obrigado e até a próxima. Aqui é o início das maratonas, né, no ano de 1990, vai até 2002, e são medalhas da maratona de Nova York e da Maratona de Paris. Tá? Essas são as primeiras medalhas. Posteriormente, como meu filho foi crescendo, eu resolvi fazer um programa na Disney, né, que aí eu juntava a parte da corrida proporcionando ao meu filho, né, de brincar na Disney. Então, a partir de 2004, vocês podem ver que são 4 maratonas a cada 2 anos aqui na Disney. São essas 4 medalhas aqui. E aí, em 2012, eu decidi parar de correr maratona e só correr meia maratona. Então, a Disney tinha, naquele momento, ainda tem até hoje, o que eles chamam de desafio do Pateta, que são essas medalhas aqui. O que é o desafio do Pateta? Você precisa completar a meia maratona no sábado e completar a maratona no domingo. 2 dias seguidos. Se você fizer isso, se você completar as 2 corridas, você ganha uma terceira medalha, que é a representativa do desafio do Pateta, essa medalha do centro aqui. Você ganha do Pateta. Isso. Aí, depois disso, depois que eu deixei de correr as maratonas, as 2 mais recentes são essas aqui. Essa aqui é na Noruega, é a meia maratona do Sol da Meia-Noite, tá? Que eu corri em 2017. Tá? E essa aqui é a meia maratona de Helsinki, né, que eu corri no ano de 2019. Depois veio a pandemia e aí complicou tudo. Né?
Que maravilha. Então, Tá aí um pouco das principais conquistas do Hélio, com muito treinamento e foco. Um abraço aí. Até a próxima, pessoal.